Jesus, és meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que mais quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença és tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que mais quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Bom dia a todos os irmãos que estão nos acompanhando via Facebook. Saudamos todos com a graça, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aos amigos também que nos acompanham nesse dia hoje, dia do Senhor. Estamos aqui mais uma vez reunidos para compartilhar desse momento de devoção, de palavra, de leitura, de cânticos, sobretudo, com o intuito de adorar o Senhor. Queremos fazer isso por meio dos instrumentos que Ele mesmo deixou para nós, a saber, a Sua palavra. Então, com toda temor e reverência ao Senhor, nós queremos ler a palavra do Senhor. Texto que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, no capítulo 16, o último capítulo desse Evangelho. Nós iremos fazer leitura do verso 1 ao verso 8 do Evangelho de Marcos, escrito por Marcos, capítulo 1, do versículo, melhor dizendo, capítulo 16, do verso 1 ao verso 8. Peço que vocês acompanhem atentamente a leitura que farei. Você em casa pode abrir sua Bíblia, pode aproveitar esse momento de devocional com a sua família. Nos diz assim, então, uma palavra do Senhor. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E, olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito,
vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: Não vos atemorizeis. Buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde tinham o posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Bendito seja o Senhor Deus, que na sua palavra deixou o testemunho de que, de fato, Ele ressuscitou. E isso, para nós cristãos, não é uma lenda, mas, de fato, é um fato, ou seja, verídico, aconteceu. Nós cremos tão somente que o Senhor Jesus, Ele foi encarnado, o Deus Altíssimo encarnou na pessoa de Jesus, e Ele morreu, foi crucificado, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E o versículo 9 do texto diz que foi no dia de domingo, havendo Ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana. Esse primeiro dia da semana é o domingo, é esse dia de hoje. Por isso, vem à nossa memória que no domingo do primeiro dia da semana, na verdade, não apenas só hoje, mas todos os domingos, desde primeiro século, as igrejas, elas sabem que Jesus Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana. Então, todos os domingos é comemorado a Páscoa do Senhor. Dominicalmente, as igrejas, elas devem relembrar isso, particularmente as igrejas reformadas, elas faziam isso todo domingo. Por exemplo, em Genebra, com Calvino, todo domingo era celebrado a ceia. Era relembrado, então, trazido à memória do povo de que no primeiro dia da semana, Cristo ressuscitou. De fato, nós cremos que Ele ressuscitou porque Ele é o nosso Salvador. Espero que essas palavras tragam ânimo ao seu coração. Espero que você seja fortificado pelo Senhor, por saber que o seu Redentor, Ele vive, Ele não está morto. E a lembrança que nós temos, ela deve ser trazida à nossa memória constantemente nas leituras da palavra, particularmente no dia do Senhor, no domingo, primeiro dia da semana, o dia que o Senhor deixou para santificarmos. Queremos, então, orar ao Senhor, pedir que Ele nos abençoe nesta manhã e que Ele conduza todo o seu serviço para a glória dEle. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, bendito seja o Senhor, Deus eterno, que existe, ó Deus, desde antes da fundação do mundo. Ó Deus, o Senhor é eterno, ó Pai, mas o Senhor se revelou a nós por meio das obras da sua criação. Ó Deus, o Senhor também se revelou de forma especial. A bem da verdade, nós sabemos que na revelação especial o Senhor também usou os meios ordinários. O Senhor usou as profecias, os profetas, as teofanias, ó Deus, para manifestar a glória do Senhor presente no meio de nós, no meio do teu povo. Mas o autor aos Hebreus nos diz que nesses últimos dias o Senhor nos tem falado por Cristo Jesus, a quem o Senhor constituiu o herdeiro de todas as coisas. Isso foi possível porque Ele nasceu da Virgem Maria, porque Ele foi humilhado, Ele foi morto, crucificado, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, e nós cremos tão somente no nosso Cristo ressurreto, o que nos salvou, que tem guardado as nossas almas. E é com esse intuito, ó Deus, e é com esse entendimento que nós nos direcionamos ao Senhor nesta manhã, rogando ao Deus eterno, ao Deus Salvador, ao Deus Redentor, que nos abençoe, ó Deus, nesse serviço do Senhor. Abençoe o teu povo, ó Pai, que está em casa, reunidos hoje, nesse dia. Deveríamos estar na igreja, no local onde nos reunimos, ó Deus, mas por causa do momento em que vivemos agora, necessário é, ó Deus, ficarmos nesse isolamento social. Mas isso não é impedimento para que a tua palavra não chegue até as suas casas, ó Deus, porque o Senhor não habita nesse lugar feito por mãos de homens. O Senhor habita no seu povo, ó Deus. A igreja é o templo vivo do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã com tua graça
e com tua misericórdia. Esta é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Cantemos então o hino do nosso cenário 274. É um cântico bem conhecido para os presbiterianos nesse dia, que cantam Morto e Ressurreto. Vamos louvar ao Senhor com esse cântico. Se você tem um hinário em casa, caso não tenha, você pode nos acompanhar com esse cântico. Salvador na sepultura, mas com poder real ressuscitou. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomarão precaução com seu sepulcro. Foi tudo em vão, porém, para o reter. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos ainda conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. No grande vencedor, eis as primícias dos santos que também ressurgirão. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos ainda conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Aleluia, ressurgiu nosso Senhor. De fato, Cristo, quando na sua ressurreição, ele já ressuscita com o corpo glorificado. Ele não é mais o mesmo, agora ele está pronto para ir ser assunto aos céus e sentar no seu trono de glória, onde ele reina soberanamente toda a sua criação. Iremos fazer mais uma leitura da palavra do Senhor, agora no Salmo 15. Nós iremos fazer a leitura desse salmo, é um salmo pequeno, tem apenas 5 salmos, para a nossa meditação nesta manhã, no dia do Senhor. Salmo de número 15 nos diz assim, a inerrante palavra do Senhor nosso Deus. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho.
O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, não aceita suborno contra o inocente, quem deste modo procede não será jamais abalado. O Salmo 15, ele é um salmo que ele serve como teste para nós constantemente fazermos essa pergunta: quem vai morar no céu? Logicamente que quando o salmista diz quem há de morar no seu santo monte, ele é uma indicação para a morada eterna. E o salmista mesmo, ele faz essa pergunta, ele vai responder, ele vai dizer: o que vive com integridade, o que pratica a justiça de coração, fala a verdade. Então a lei do Senhor nos chama para essas práticas. A bem da verdade, nós sabemos que em algum momento na nossa história, no percurso da nossa caminhada, nós podemos transgredir essa lei, porque somos pecadores e temos a natureza pecaminosa. No entanto, o próprio Deus, ele nos chama para nos reconciliar com Ele, por meio do perdão, reconhecendo que somos pecadores, então, chegando diante dEle com o coração sincero, fazendo uma oração. Eu quero, nesta manhã, orar a Deus, não pedindo Ele perdão, porque certamente devemos fazer isso individualmente, mas agradecendo a Deus por Ele ser esse Deus perdoador, pela pessoa de Cristo, que é o nosso Redentor, esse Cristo ressurreto, que não está morto, está vivo, glorificado, nos perdoar, quando, de forma muito sincera, nos achegamos diante dEle e confessamos os nossos pecados. Oremos ao Senhor nosso Deus. Ó Deus santo e amado, quem há de morar no teu santo lugar? Quem há de entrar no tabernáculo eterno? Ó Deus, quem estará naquele dia, ó Deus, na assembleia solene, onde todos os santos reunidos na congregação do Senhor? Ó Deus, isso nos leva a refletir na fé que temos proclamado. Ó Deus, porque se de fato cremos em Cristo, que Ele é o nosso Salvador, que Ele morreu na cruz para nos salvar, e que Ele de fato ressuscitou, e Ele há de vir julgar vivos e mortos, ó Deus, passamos então a pertencer à família de Cristo. Mas isso, ó Deus, não é apenas uma forma de expressarmos com palavras, isso deve ser vivido intensamente nas nossas vidas. Ó Deus, e mesmo sendo chamados pelo Senhor, ó Deus, regenerados, nós cometemos pecados contra o Senhor. Então, nesse momento, ó Deus, as nossas mentes, ó Pai, os nossos corações estão postos diante do Senhor. E a oração, ó Deus, que surge agora no nosso coração é de gratidão, é de agradecer ao Senhor pelo perdão, é de agradecer ao Senhor, ó Deus, pela forma como o Senhor tem nos amado. Ó Deus, mesmo transgredindo a Tua lei, mesmo sendo merecedor ó Deus, de sermos castigados pelo Senhor, ó Deus, de sermos disciplinados, o Senhor também dispensa amor, graça, misericórdia, nos perdoando. E nós somos gratos ao Senhor por esse intenso amor que o Senhor tem, ó Deus, derramado nas nossas vidas. Abençoa o Teu povo nesta manhã, aqueles que se achegam com sinceridade diante do Senhor, confessando os vossos pecados, ó Deus, e de fato nós fazemos isso porque cremos que o Senhor é um Deus perdoador. E é no nome de Cristo Jesus, o nosso bom e eterno Salvador, que nós oramos com perdão dos nossos pecados. Amém. Irmãos, ainda no livro dos Salmos, queremos fazer a leitura do último Salmo, a saber, o Salmo 150, Salmo que servirá como uma preparação para os cânticos que iremos entoar ao Senhor nesta manhã. Então, farei a leitura de todo este salmo, é um pequeno salmo também, com 6 salmos. O último salmo, de número 150. Nos diz assim, então, o salmo: Aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza.
louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de corda e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes, todo ser que respira, louve ao Senhor. Então o convite nessa manhã é para louvarmos ao Senhor, louvarmos ao Deus que está no seu santuário, que reina soberanamente no seu trono de justiça, mas por ser um Deus transcendente, é um Deus também imanente, ou seja, é um Deus que se faz presente conosco nesse momento. Então nós queremos, com toda verdade que é em nós, adorarmos esse Deus que é vivo e todo-poderoso. Cantemos ao Senhor, louvemos ao Senhor com 2 cânticos. Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai
Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei a glória do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amém. Nós cremos que o Senhor vivo, Ele está presente no meio de nós e, por meio da sua palavra, nós podemos crer tão somente nisso e testificar isso por meio das obras que Ele tem realizado no meio de nós. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Abacuque, capítulo 2, e lermos conosco o versículo 12 a 17. Abacuque, capítulo 2, do versículo 12 ao 17. Farei a leitura desse texto. Nós já trabalhamos aqui o texto, capítulo 1 de Abacuque, versículo 1 a 4, depois nós trabalhamos do 5 ao 11, e hoje nós vamos trabalhar do 12 ao 17. Abacuque, capítulo 1, melhor dizendo. Abacuque, capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 17. Diz assim então a palavra do Senhor: Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, Deus, o meu santo? Não morreremos, ó Senhor, para executar juízo. Puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundastes para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Pois toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele?
Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo como o anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso, ele se alegra e se regozija. Por isso, oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredura, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Palavra do Senhor que veio ao profeta Abacuque para o povo do Senhor, e nós já vimos no primeiro momento aqui, no capítulo 1, verso 1 ao 4, que esse texto é um diálogo de Abacuque com Deus, onde ele apresenta as suas queixas a Deus pelo fato de ver o seu povo sofrendo, por ver a maldade se multiplicando. Então Abacuque faz algumas queixas a Deus. E Abacuque, perplexo pelo fato de entender que Israel pertence ao Senhor e de que também é possível que ele tenha sido na sua mocidade, usufruído dos dias de reforma do rei Josias, e agora então ele se depara com a maldade crescente no meio de Israel. Então parece que há uma inatividade de Deus no meio do seu povo, e ele fica perplexo com isso. E depois ele fica mais perplexo ainda com a resposta de Deus. Deus então começa a falar do verso 5 ao verso 11, e Deus continua ainda falando. E agora, novamente, nós vemos aqui Abacuque nesse confronto, vendo o povo de Deus sendo disciplinado por outra raça, por outra nação. E aí, então, nós nos pegamos com um texto desse e, às vezes, podemos analisar ele, contextualizando ele para os dias de hoje. Então, é possível, então, à luz da palavra de Deus, analisarmos algumas questões que aconteceram no passado e que acontecem agora, e perceber que a mão de Deus está por trás disso tudo. Deus não está, digamos assim, ao léu, ou seja, essas coisas estão acontecendo e parece que Deus não está nem aí para o mundo. Pelo contrário, Ele governa todas as coisas. Então, de repente, nós nos apegamos com momentos como nós estamos passando agora, por exemplo, como sofrimento, e de repente esses sofrimentos nos pegam de surpresa. É interessante observarmos para isso que, a depender da situação, qual vai ser o tratamento que nós vamos dar a essa situação e também qual vai ser a nossa posição em termos de esperar o que Deus vai realizar no meio de nós. Quando nós temos as respostas de oração de forma clara, já pronta em nossos corações, isso parece que se torna mais fácil, mas percebemos que isso é um caminho muito perigoso. Nós, frequentemente, nos frustramos, meus irmãos, com a forma, ou seja, com a resposta do Senhor. Por quê? Porque, geralmente, nós já temos uma oração pronta, queremos ter uma resposta pronta que venha de acordo com os nossos corações. E, de repente, nós nos frustramos com as respostas que o Senhor nos dá. Por quê? Porque Deus pode muito bem fazer ao contrário do que a gente pede. Deus pode responder, mas não de acordo com o que eu penso ou com o que eu quero, mas de acordo com a sua soberana vontade. Eu acho que isso é um ponto interessante para nós analisarmos esse texto a partir desse ponto. Por quê? Porque se pedimos que o Senhor faça alguma coisa, nós estamos ali colocando a nossa fé no Senhor. Então, eu deposito no Senhor a minha fé. Senhor, faça isso. Senhor, tenha misericórdia. Mas isso significa que, a cada dia mais, eu tenho que me adequar à vontade de Deus, à sua palavra. Com isso, logicamente, faz com que eu tenha uma vida santa, faz com que isso eu confie no Senhor. E então eu posso olhar para os sofrimentos, por exemplo, de Cristo na cruz do Calvário e entender que aquilo foi para o meu benefício. Não apenas para o meu benefício, mas para todos aqueles as quais o Senhor o salvou. E é interessante que no texto
do profeta Abacuque, nós vemos que não só Abacuque, mas também nós também ficamos perplexos, ou seja, assustados, espantados, né? Mas ainda que estejamos, irmãos, preparados para enfrentar algum sofrimento nesta vida, somos profundamente ainda incomodados pelo fato da prosperidade dos ímpios. É comum você ver as pessoas murmurando, dizendo, olha, o ímpio está crescendo, o ímpio está prosperando, ao contrário daqueles que se apoiam à justiça de Deus. Nós sabemos que a Bíblia, muito bem, ela dá uma resposta, a depender do contexto, para essa pergunta, mas é estranho pensar que Deus possa usar aqui instrumentos para nos corrigir, para corrigir a sua igreja. E é interessante que diante de tal justiça aparente e invertida, alguns ficam profundamente perplexos, ou seja, assustados, né? Como diz lá, algumas pessoas pensam, ficam espantados. Então, essa perplexidade, ela advinda da resposta suprema da justiça de Deus, ela retrata exatamente, fielmente, a situação em que se encontra Israel e a situação que se encontra o profeta Abacuque. Então, Deus ele usa o profeta Abacuque como instrumento para comunicar a sua vontade para o povo naquele momento. Então, este acaba de ouvir agora, isso digo no versículo 5 a 11, os duros caminhos que o Senhor tem para o Senhor. Deus, então, está providenciando um meio, um instrumento pelo bem de Israel. E esse instrumento é a disciplina. E esse instrumento é o cativeiro. Então, veja que o Senhor, ele conhece os caminhos do seu povo, o Senhor conhece a sua igreja, e ele é quem vai usar os instrumentos apropriados para, então, corrigir a sua igreja. E, de fato, isso chocou o profeta Abacuque. Se, por um lado, ele estava triste com a situação calamitosa do povo, o povo estava pecando, Esdras retrata muito bem isso, o povo estava casando suas filhas com povos pagãos, havia maridos que estavam deixando a sua esposa, estavam então se ajuntando a outras mulheres, era uma vida conjugal dupla. Então ele vê isso, tudo isso dentro de Judá, o pecado se multiplicando, então isso traz tristeza ao profeta Abacuque, ou seja, então o seu desconforto seria ainda maior ao ouvir sobre a calamidade que aconteceria à nação. Veja que a maioria dos profetas, eles são judeus, de fato são, mas eles, além de ser chamados para profetizar, eles têm um coração nacionalista, eles têm amor à sua pátria, amor pela sua nação. É o caso de Jonas, por exemplo. Então, o Senhor Deus chama ele e retrata fielmente a situação na qual se encontra o povo, a nação. Então, Deus usaria os terríveis caldeus para maltratar o povo de Judá. Então, essa revelação divina foi uma surpresa. Por isso que o profeta Abacuque ele fica perplexo. Foi surpreendente por duas razões. A primeira, porque é bem possível que Abacuque estivesse esperando algum tipo de reavivamento, como ele experimentou nos dias do rei Josias. Não só na invasão. Lembre-se que Abacuque provavelmente experimentará essa mudança divina nos dias dos reis Josias, e então ele experimentou isso, e é possível que ele esperava, dizendo, olha, Deus agora vai chegar com providência nesse povo e vai trazer um avivamento. Então a sua oração possivelmente continha anseios, desejos de que Deus fizesse isso por meio do seu povo. E quem de nós não ora para que Deus mude essa nação? Quem de nós não ora para que Deus nos dê líderes fiéis à palavra de Deus? Quem de nós não ora para que Deus nos dê crentes fiéis à sua palavra? Porque nós precisamos, de fato, desse reavivamento na igreja, de crentes, de liderança comprometida com a palavra de Deus, de crentes comprometidos com a palavra de Deus, não partes da palavra de Deus, mas ela como toda. Mas o anseio pelo avivamento não era errado em si mesmo. Não tem erro nenhum, não tem pecado nenhum a gente querer que Deus reavive a sua igreja, que traga um avivamento. Avivamento pela sua palavra. É interessante que ele pede isso a Deus, ele tem esse desejo, mas esse não era o propósito de Deus para aquela geração. Abacuque, então,
agora ele vai ressaltar que a sua oração por avivamento, no início do capítulo 3, mostra que ele tinha esse anseio, ele tinha de fato esse desejo de Deus avivar novamente Israel, como nos dias do rei Josias. Talvez o que nos deixa aqui, e o profeta também perplexo, é o fato de que Deus se levanta e diz: eu tenho um juízo, uma sentença para esse povo. E essa é a resposta que ele não esperava. Certamente essa é a resposta que, por muitas vezes, nós não esperamos de Deus. Quando nós oramos, apresentamos a Deus, e Deus faz contrário àquilo que a gente pede. O que chocava era a forma, era a maneira como o próprio Deus se levantava, como Deus escolheu para julgar o seu povo. E é interessante que, se você for observar ao longo da história, Deus faz uma promessa, e nós vamos ver isso mais para frente. Deus faz uma promessa a Abraão, tira ele da cidade de Ur dos caldeus, ele faz uma promessa a seu filho Isaque, a Jacó, às 12 tribos. E então, agora, essa nação é subjugada por outra nação, uma nação ímpia, uma nação que tinha a sua própria lei, era a lei de Talião, que era muito usada na formação dos povos na Mesopotâmia ali, na formação do povo na África, no Egito, enfim. Então, Abacuque sabia que Deus era santo. Do contrário, ele não teria apelado ao Senhor pela sua justiça, pelo seu amor, pela sua misericórdia. Então, isso ele fez na primeira vez diante do pecado de Judá. O que ele não sabia eram as formas que Deus tinha escolhido para tratar e para responder às suas orações. Geralmente isso acontece conosco também. Nós oramos, nós pedimos a Deus para que Deus intervenha em uma situação, mas nós não sabemos quais são os meios que Deus vai usar. Por exemplo, vamos contextualizar. Oramos para que Deus, então, venha com a providência no Covid-19. E aí, logicamente, esperamos que isso seja uma vacina, que melhore, e outros esperam, de repente, um medicamento mais eficaz. Deus pode usar muito bem isso, mas será? Nós não sabemos qual o meio que Deus vai usar para acabar com esse vírus, ou pelo menos cessar. Então, as formas que Deus escolhe para julgar o seu povo não nos cabe, não nos compete saber antecipadamente. Apenas devemos olhar para o que está acontecendo e entender que a mão de Deus está ali. Agora, diante das respostas dadas por Deus, isso foi do verso 1 ao verso 11, Abacuque, então, estava ainda mais perturbado. E aqui perturbado não é uma pessoa alucinada, não é uma pessoa que esteja com problemas psicológicos. Não, ele está perplexo, assustado, aterrorizado pela forma como Deus responde à sua oração. Ele esperava, de fato, o avivamento, a restauração de Israel. Então, fazer com que os babilônicos destruíssem Judá não parecia justo aos olhos de Abacuque. Então, sua perplexidade se resume ao seguinte questionamento: será que o Senhor está fazendo, o que Ele está fazendo é justo? Será que o que estamos passando é justo? É justo sofrermos? É justo ficarmos isolados em casa, não podermos ir para a igreja, não podermos abraçar um neto ou um parente amado? Será que é justo o Senhor nos tirar o culto, o Senhor nos retirar o momento da ceia do Senhor, do sacramento? Será que isso é justo? E aí, então, vem a segunda reclamação que o profeta faz. Será que isso é justo? A resposta de Abacuque, ela revela, na verdade, é uma revelação divina, ainda ligado às questões da justiça de Deus. Assim como a sua primeira reclamação foi, mas ela se torna mais complexa, já que lida com a dificuldade que o homem enfrenta de entender a soberania divina de Deus e o seu juízo. Se nós não entendermos a soberania de Deus, certamente nós iremos enfrentar grandes problemas na nossa vida. Nós vamos ter grande dificuldade de lidar com problemas de várias ordens que nos advêm.
ele não está se rebelando contra Deus nesta segunda reclamação. Não existe alimentos de fé misturados com a sua confusão teológica que Abacuque faz. Abacuque apelou para os atributos de Deus e para o relacionamento pactual com o seu povo. É exatamente isso que ele faz no versículo 12 do nosso texto, quando ele diz: melhor dizendo, não és tu, desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, o meu santo, não morremos, ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Então veja que ele está aqui, agora invocando os atributos de Deus, mas também apontando para o relacionamento pactual que Deus tinha com o seu povo. Sobre os atributos de Deus, irmãos, ele menciona a eternidade, ele aponta para o controle de Deus na história. De fato, Deus controla toda a história. O socorro do tempo presente só vem de quem criou o tempo, de quem controla não apenas o presente, mas o passado e também o futuro. Esse socorro só pode vir dele, do Senhor que é Criador. Se Deus é desde a eternidade, Ele o será para toda a eternidade. Isso faz com que Deus, irmãos, seja um Deus inabalável, seja a única esperança de um povo à beira da destruição. E era exatamente o que estava acontecendo com Israel. Em segundo lugar, Abacuque relembra que Deus, Ele é santo, ele está novamente invocando outro atributo de Deus, ele não pode ser complacente com o mal, ele traz essa ideia no versículo 13, Deus não pode fazer vistas grossas para com a maldade dos caldeus, ou seja, Deus, afinal, ele odeia a prática da iniquidade. Então veja que aparentemente poderia ter uma confusão teológica na cabeça de Abacuque, mas o próprio Deus vai organizar para que ele possa entender. Em terceiro lugar, Deus, ele é rocha, ele vai dizer isso, é um título que descreve o lugar de segurança, como diz o salmista no Salmo 18. A figura da rocha, ela comunica poder. E é interessante observarmos que esse relacionamento pactual, ele chama o Senhor de meu Deus, meu santo, expressando assim um caráter pessoal desse relacionamento que Deus tem para com o seu povo. Então, Abacuque continua confiando na aliança. Deus não poderia ter trazido, melhor dizendo, Abraão de Ur dos caldeus, para viver em uma terra estranha, ter lhe dado filhos, ter lhe dado netos, de uma forma miraculosa, como ele fez com Sara. Ele não poderia ter sustentado a família de Jacó com um pão no Egito, ele não poderia ter livrado o seu povo do poderio egípcio de forma tão poderosa e conduzido esse povo a conquistar Canaã sem tratamento militar. Deus não poderia ter feito tudo isso para deixar o seu povo perecer. Então Abacuque sabia das promessas que Deus fez, porque Deus é um Deus da aliança, um Deus da promessa. É interessante que nessa promessa era remir o seu povo. Como Deus ia fazer isso? Deus ia trazer o Messias dentre este povo. Então, das promessas divinas para com o povo, essa deveria estar bem clara na mente do povo. Deus, de fato, ia trazer o Messias. Ele sabia que a promessa central da aliança era de ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Então, o povo não ia ser desamparado, como Deus cuidou no passado. Deus ia cuidar também no presente. E nisso, irmãos, ele se baseia para crer que Deus não ia romper a sua aliança. É interessante olharmos para isso e ver que até o castigo era parte da promessa de Deus, quando nós analisamos mais outros textos, mas a destruição total do povo, ela não poderia acontecer jamais. E talvez isso seria o que estaria perturbando a mente de Abacuque com a ideia de que o povo fosse destruído, o povo não iria aguentar a forma como os caldeus, eles iriam aplicar a sua lei. E, de fato, foi um tempo de sofrimento no cativeiro. Jeremias descreve que Deus castigaria em justa medida, mas não daria cabo do seu povo. E é interessante que Deus vai falar por outros profetas que ele tem o controle da história, da redenção. Em toda a história do povo de Deus, ele preserva um remanescente, mas esse remanescente tem que ser fiel. Mesmo confuso, Abacuque continua crendo. Por vezes, vem na nossa mente essas confusões. É comum as pessoas entrarem em conflitos
teológicos. Alguns podem ser porque não estão atentando, particularmente me refiro para a nossa teologia, não estão atentando para o que tem sido ensinado, ou tem dado mais crédito a ensinamentos que vêm de fora. Isso é um perigo para nós, porque isso pode trazer uma confusão em que vai crer. Nós temos que crer na Bíblia como nossa única regra de fé e prática. E é interessante aqui que por mais que Abacuque tenha fé no Senhor, por causa do seu contexto, da situação do seu povo, algum momento pode ter as dúvidas. Será que Deus vai acabar o povo? Mas havia uma promessa que não. O mal não procede de Deus e não é promovido ou determinado por Deus. Aqui nós estamos, então, Abacuque, nesse livro dele, é o que nós chamamos na teologia, ele vai tratar da teodiceia. O que é isso, pastor? Teodiceia é exatamente aquela questão, a discussão sobre se Deus é o autor do mal ou não. Abacuque trata muito bem isso, não é o nosso ponto aqui de tratar, mas nós vamos passar por isso. É impossível não ler esse texto e não tratar disso. O mal é consequência inevitável da liberdade humana, que teima em dar as costas para Deus e tentar fazer o mundo acontecer à sua própria maneira. Por mais que essas explicações apareçam ou pareçam fazer sentido, elas não convenceriam Abacuque dessa questão. Ele havia acabado de ouvir que Deus suscitaria a nação dos caldeus para destruir o seu povo. Em nenhum momento Deus se esquivou da sua participação quanto ao que aconteceria com Judá, com o povo de Deus naquele contexto. A Babilônia haveria de destruir a nação, matar muitos, entrar pelos portões de Jerusalém, saquear o sagrado templo, levar os jovens da sua terra santa para nunca mais voltar. O profeta Jeremias, ele fala isso, ele vai clamar, ele vai chorar por esse momento. Em meio a tudo isso, Deus não diz: eu não tenho nada a ver com essa maldade. Não é essa a resposta de Deus. Pelo contrário, Deus, de alguma forma, tinha a sua mão naquilo com a disciplina para o seu povo. Então, os caminhos de Deus, eles podem ser duros. Deus pode escolher caminhos para disciplinar, para alinhar o seu povo a entender a promessa. E aí, algumas pessoas, algumas religiões estão acostumadas com um Deus que é amor, com um Deus que é bonzinho, com um Deus que não se ira. Mas a Bíblia revela um Deus santo. A Bíblia revela um Deus que é justo. E pelo fato dele ser justo, ele não pode abrir mão daquilo que ele mesmo já decretou, que é de aplicar a sua justiça, mesmo que isso venha trazer um dano, mesmo que isso venha trazer, em certo momento, uma perca, mas se cumpre porque ele não precisa da permissão nossa para executar os seus juízos. Entretanto, por mais que os caminhos de Deus sejam duros, não era só o controle de Deus sobre as nações que estavam incomodando o profeta Abacuque. O problema básico do maldoso explorando os que eram justos, né? A pergunta: por que é que os justos prosperam? Por que é que os justos prosperam, os ímpios prosperam? Por que é que Deus não está envolvido nessa questão de ajudar o seu povo? Esta era uma reclamação diferente agora da primeira. Agora Abacuque se mostrava incomodado com os métodos divinos, ou seja, como Deus estava realizando, aplicando o seu juízo com o povo. Deus havia corretamente chamado a sua revelação de surpreendente. Nós vemos isso no versículo 5 desse capítulo. Abacuque estava incomodado com a natureza injusta do imperialismo babilônico, como eles tinham entrado na sua nação, como eles tinham saqueado o seu povo. Abacuque estava tentando compreender com os métodos de Deus, como Deus estava usando os seus métodos para refrear ou para frear a maldade humana e não ferir a sua santidade. Eis aqui a questão que Abacuque vai trabalhar, da questão da teodiceia, que, como eu falei, nós não vamos tratar isso agora, que é um assunto bem complexo e necessitaria mais de tempo. Assim como toda a história para os crentes que são chamados, essa questão do problema do mal nunca foi um problema aplicado à existência de Deus, como fizeram os críticos do cristianismo.
Gordon Clark, ele aborda esse tema. Para mim, foi um dos teólogos que eu vi abordar de forma bem clara esse assunto da teodiceia. Há muitos teóricos que abordam isso, mas, para mim, lendo Gordon Clark, para mim isso ficou mais claro. E é interessante que esse problema aplicado à existência de Deus, como muitos fizeram, alguns críticos vão dizer que Deus, de fato, ele é o autor do mal e ele é a origem do mal. Nós precisamos entender que devemos assumir, primeiramente, que a Bíblia fala da existência de Deus, que Deus criou todas as coisas. Então, esse dilema entre os cristãos sempre foi tratado em relação à santidade de Deus. Como pode Deus usar a maldade humana para cumprir os seus propósitos e continuar? Esse é o ponto. Deus vai usar os caldeus, aqui os assírios, os babilônicos, a depender se for do norte ou do sul, para aplicar o seu juízo. Deus está usando a maldade humana, que é aquela nação ímpia, para um bem, para o seu propósito. Esse era o ponto que as pessoas não conseguem entender da questão, sendo Deus santo, como Deus pode usar a aplicação do mal para um benefício. Esse é o problema da teodiceia. Esse é o dilema que é completamente existencial. Então, esse dilema, muitos homens enfrentaram esse dilema. Outros homens enfrentaram, sim, o dilema de Jó, por exemplo, de Asaf, de Jeremias. Nós vemos também que isso não se trata de uma discussão teológica, sem paixão, sem qualquer entendimento de lidar com o sofrimento nosso. Esse é o dilema de que as pessoas acham que Israel sofreu de forma injustamente. Mas quando você olha para homens como Jó, como Asaf, como Jeremias, que tiveram esse dilema, era o mesmo dilema que Abacuque estava sofrendo aqui. Como lidar com a questão de que Deus vai usar uma nação ímpia, Deus vai usar o mal para um benefício maior. Como eu falei lá atrás, se nós não compreendemos a soberania de Deus, e aí nós vamos entrar em parafusos mesmo, como iremos ficar perplexos como Abacuque ficou. Então é possível que Deus, ele use um instrumento da parte dele para corrigir o seu povo. Isso pode acontecer hoje? Sim, pode sim. Deus é livre, ele pode agir em qualquer momento da história, porque ele é soberano, porque o curso da história pertence ao Senhor e está com o Senhor. Eu quero aqui, então, fazer algumas aplicações breves para nós e depois concluir. Dizer que Abacuque encontra alívio, paz, fica mais tranquilo para a sua dor e para as respostas e para as perguntas que ele faz, em alguns pontos que eu quero dizer aqui. Primeiramente, que o consolo é encontrado na meditação acerca da pessoa de Deus. No versículo 12 e 13, ele faz isso. Ele vai, então, meditar no Deus pactual, no Deus da aliança. Então, nós devemos olhar para o seu ser, nós devemos olhar para os seus decretos e dizer que Deus é soberano, Deus age na história. E se Deus está fazendo isso conosco, se Deus permite que algo aconteça, é para um bem maior. E talvez esse meio que Deus vai usar não seja muito agradável. Talvez a forma como Deus vai falar ao meu coração não seja muito palatável, ou seja, bom de ouvir, de escutar. Quando nós oramos, as coisas se tornam mais claras para nós. Se Deus é eterno, santo, fiel, imutável e soberano, então a história não está à deriva. Então o ímpio, ele não vai prevalecer no meio dos justos. Outra coisa que a gente precisa aprender, que é o consolo que é encontrado na meditação acerca da obra de Deus, é que Deus ele conhece a história está nas suas mãos, e é o próprio Deus que vai dirigir a história da raça humana. Eu não posso pegar a caneta e escrever a minha história. A minha história já foi escrita por Deus. Nem eu e nem você. Nós não podemos, em momento algum, mudar o percurso da nossa história. A única coisa que pode fazer com que eu sofra danos no percurso da minha história são os meus pecados.
E o consolo é encontrado no conhecimento dos próprios ditos do nosso soberano Deus. Ele garante que Ele nos destinou para a vida e não para a morte, para a vida eterna. Outro consolo encontrado é quando levamos nossa causa a Deus e somos informados de que o ímpio não vai prevalecer para sempre. Nós precisamos levar nossas causas a Deus. E nós precisamos deixar nas mãos de Deus. Você tem levado a sua causa para quem? Tem pessoas que levam primeiro para outras pessoas, terceiros, e quando ele se sente angustiado, e aí ele vai procurar Deus como a última opção. Então ele faz tudo ao contrário. Concluo dizendo que, olhando para a santidade de Deus, olhando para os atributos de Deus, sendo um Deus santo e justo, o castigo dele para com Israel é um castigo, digamos assim, ele não é apenas um castigo nacional, ele seria um castigo aqui internacional. O povo de Deus deve esperar ser castigado se não andar de conformidade com a vontade de Deus. Isso pode se aplicar para os dias de hoje. Sim, somente Deus tem resposta para os nossos problemas e para as nossas perguntas. E é preciso considerar os atos divinos na história da luz. É interessante entender que há um vasto plano de Deus para nós. Nós precisamos entender porque nós não compreendemos porque está oculto, porque vai ser revelado. Muitas vezes a igreja pergunta: até quando, Senhor? Até quando iremos passar por isso? Até quando iremos enfrentar, iremos aguentar essa afronta? Deus, porém, faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E no seu santo tempo, à sua maneira, para o bem da sua igreja e para o louvor da sua própria glória, Ele age com a sua mão poderosa. Deus jamais fica em apuros. Ele jamais é surpreendido. Talvez nós, nesses dias que estamos vivendo, esse dia de reclusão social, particularmente para os cristãos, temos enfrentado grandes dificuldades e talvez venha um grande questionamento para nós. Por que Deus nos tirou o culto? E aí as pessoas procuram, talvez, resposta em outros lugares e até procuram culpar outras pessoas. Mas nós precisamos aprender, nós precisamos confiar plenamente em Deus. E quando eu confio em Deus, quando eu confio plenamente nele, eu descanso nele. E o descansar em Deus significa as medidas que Deus tomar para solucionar o meu problema, elas vão ser à vontade dele. Elas podem ser até, no primeiro momento, difíceis, duras até de se entender. No entanto, é a vontade de Deus. Então, nós precisamos aprender a confiar plenamente em Deus e descansar nele. Eu não sei, nesta manhã, onde é que está o seu descanso, mas espero que seja no Deus eterno, o soberano Senhor das nossas vidas, e que Ele possa nos abençoar e possamos compreender melhor a sua vontade para nós. Mesmo que no presente momento seja difícil, sejamos passando por dor ou qualquer outra coisa do tipo, nós precisamos confiar em Deus e saber que Ele sempre tem o melhor para o seu povo. Amém? Que Deus nos abençoe. Nesta manhã nós vamos encerrar com uma palavra de oração. Deus amado, nós te louvamos. Por mais que a nossa mente, ó Deus, não possa compreender plenamente os seus mistérios, por mais que não possamos compreender totalmente aquilo que o Senhor, ó Deus, tem designado para nós na história da tua igreja, mas nós confiamos no Senhor. Ó Deus, devemos confiar, entregar as nossas vidas ao Senhor, entender que o Senhor está por trás de todos os eventos, até aqueles que aparentemente sejam maus para nós. Ó Deus, mas não é que o Senhor deseja mal para nós, mas sim porque o Senhor deseja o bem, mas os instrumentos que o Senhor vai usar é instrumento de correção. Certamente, ó Deus, as nações que ouviram
a palavra do profeta Abacuque, depois elas entenderam porque Deus fez tudo aquilo. Certamente hoje, para nós que temos toda a Escritura revelada, fica mais fácil compreender, porque o Messias veio, o remanescente foi preservado. Por isso nós estamos hoje aqui, como igreja do Senhor, confiando no Senhor, pedindo que o Senhor, ó Deus, faça segundo a boa vontade do Senhor, a mão do Senhor. Senhor, nós não queremos murmurar, nós não queremos, ó Deus, culpar A ou B. Nós queremos entender o propósito do Senhor para conosco, a igreja do Senhor, nesse momento tão difícil que estamos vivendo nos dias de hoje. Pedimos que o Senhor abençoe os nossos irmãos que estão em casa, aqueles que estão isolados, que não estão tendo contato com os irmãos, com o pastor. Ó Deus, que o Senhor os abençoe com graça e com a Tua misericórdia. Também nos abençoa, nós que estamos aqui, a equipe, ó Deus, que está participando do louvor, ó Deus, da parte técnica, para que essa palavra chegue aos irmãos, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Esta é nossa oração, ó Deus, no nome do Seu Filho amado Jesus. Nós oramos e Te agradecemos. Amém. Hoje à noite nós teremos mais uma live, às 9h30 da noite, e você é nosso convidado a estar conosco. Deus abençoe, um abraço.